Convido vocês para abrirmos a Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 15. Nós vamos começar a nossa reflexão por aqui. Enquanto vocês estão abrindo, deixa eu passar uma informação para vocês que é de muito interesse. Eu ainda não tenho o tema do encontro apologético de julho. Tudo indica que o encontro apologético de julho vai ser no dia 24, na quarta sexta-feira do mês. Agora, em agosto, isso é o que eu queria que você gravasse, né? Em agosto nós teremos aqui, o encontro apologético será antecipado. Vai ser no dia 14 de agosto. Porque nós teremos um preletor aqui, que há muito tempo eu tenho desejo de trazer esse irmão para falar aqui no encontro apologético. E finalmente eu consegui um espaço na agenda dele. Nós vamos trazer aqui o doutor Hermes Tenmaia Pereira da Costa. Ele é professor na pós-graduação de Ciências da Religião do Mackenzie, e ele tem publicado bastante na área da inerrância bíblica. Então essa é a área que ele domina, que ele fala sobre a inerrância bíblica. Então ele defende que a Bíblia não contém erros. E ele faz isso com muita capacidade, porque é uma bênção, é um homem que tem produzido bastante. Então eu consegui que ele estivesse conosco dia 14 de agosto. Tá? E vocês sabem que a Bíblia está sendo continuamente atacada. E até hoje os ataques não vêm apenas de fora, vêm de dentro do arraial evangélico. Então eu nunca esperava viver para ver isso, que um dia a Bíblia seria atacada pelos próprios crentes, pastores. Né? Então vai ser muito importante essa palestra com o reverendo, com o doutor Hermes Tenmaia, tá? sobre a inerrância da Bíblia, tá? A veracidade, a autenticidade da Bíblia. Ele é um preletor em grande demanda, então quando ele falou, eu tenho a data do dia 14, né? Eu falei, então vamos aproveitar, né? Em vez de fazer no dia 21, vamos fazer dia 14. Então eu mesmo estou com muito interesse nessa palestra, né? Muito interesse. O de julho, eu não tenho ainda a data, mas eu vou passar para vocês, talvez até a semana que vem já passo isso através do programa de rádio e também do site, né, da igreja. Agora nós vamos ler o Salmo 15. Para darmos início. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando ao lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Nós podemos perceber pela leitura deste salmo, esse salmo tem muito a ver com a ética, né? Com aquilo que nós vamos falar aqui hoje à noite. Eu quando abracei esse tema, quando eu resolvi falar sobre esse tema, eu não imaginava a dimensão da tarefa. Eu pensei que seria uma coisa simples, mas a questão da ética, e principalmente da ética nas religiões, é uma tarefa por demais enorme, é muito grande, é um desafio. Eu pensei que estaria dissecando uma lagartixa, mas eu me deparei com um dinossauro. Só para você ter ideia, a gente fala em ética cristã, mas a ética tem todo tipo de ética, né? A ética empresarial, a ética médica, a ética do direito, a ética da sociologia, da filosofia. Então tem muita
tem muitas coisas relacionadas à ética pessoal, à ética religiosa, à ética calvinista, à ética protestante. Então tem muita coisa relacionada com a ética, né? A ética política e assim por diante. E a ética eclesiástica. Então eu resolvi que não dá para falar tudo isso. Não existe condições de falarmos tudo isso, né? Isso precisaria de um simpósio. Aí com umas 3 reuniões aí, uma depois da outra, aí sim. Então eu escolhi algumas coisas que apresentar aqui para vocês. Primeiro, que nós estamos acostumados a ouvir expressões como isso é imoral. Todos nós aqui conhecemos o Boris Casoy. E ele, desde que ele entrou na Rede Record há vários anos para apresentar o jornal, ele passou a usar um bordão. Isso é uma vergonha. Isso tem tudo a ver com a ética. Então, isso nos desperta para a questão da ética, né? Nós ouvimos falar de moral sexual, moralidade comercial. E essas expressões, elas surgem nas nossas conversas, surgem no Facebook, no WhatsApp, elas surgem também na mídia em geral, né? E aí nós, às vezes, fazemos a pergunta, isso está correto? Isso é ético? Está correto fazer isso? Então, tudo isso tem a ver com a ética. Falamos em ética do trabalho, ética médica e tudo isso. E a maneira de tratar os assuntos públicos e as pessoas é também governada pela ética da mídia e assim por diante. As palavras ética e moral costumam ser usadas indiferentemente, como se fossem sinônimas. Mas, em geral, tem um sentido bastante distinto. A moral se relaciona com o que se faz, com as ações, isto é, a conduta real. A ética são os princípios ou juízos que originam estas ações. Podemos dizer que a ética e a moral são como a teoria e a prática. A ética é a teoria e a moral é a prática. As primeiras perguntas a fazer aqui são: o que desejamos alcançar com nossas ações? Então, quando nós colocamos perguntas assim, nós estamos falando de valores, né? Os valores da nossa vida. O que desejamos? Quais são os nossos objetivos? Quais são os valores que mais prezamos na nossa vida? O que é mais importante para você e para mim? Dinheiro, carros, lazer, saúde, liberdade, família, amizade, amor? O que é mais importante? Diz a lenda que o deus Dionísio recompensou o lendário rei grego Midas, atendendo o seu maior desejo. Midas pediu que tudo aquilo que ele tocasse se transformasse em ouro. E o seu desejo foi atendido tão ao pé da letra, que até mesmo a comida em que ele tocava virava ouro. Então, quando ele ia comer, a comida transformava em ouro. E assim ele precisou implorar o poder dos deuses que ele recebera para que fosse anulado, porque ele não estava podendo nem comer. Então, ele se deu mal aí com esse valor focado estritamente no dinheiro. Mas tem uma coisa que nos ajuda muito na nossa caminhada em relação à ética, que é a consciência. A consciência é a capacidade que nós temos de reagir ao que é certo e o que é errado. Podemos dizer que a consciência é um cão de guarda normativo dentro de nós. Se infringirmos uma de nossas normas, a consciência começa a rosnar. Em casos mais flagrantes, seu peso pode nos derrubar, ou ela pode nos forçar a recuar, modificar nossas ações, pedir desculpa e pedir desculpas a alguém. Para alguns, a consciência é uma autoridade inflexível. É inútil tentar negociar com a consciência. Podemos enganar nosso semelhante, a esposa, podemos enganar nossos irmãos, mas não conseguimos enganar a nossa consciência. Podemos nos esconder da polícia e da lei, podemos fugir da Receita Federal, mas não tem como fugir da censura moral de dentro de nós. Não tem como nos esconder da nossa consciência. Jamais isso vai poder acontecer.
E tão pouco podemos fugir dela, porque ela é parte de nós. Ela faz parte da nossa vida. Então, várias pessoas experimentam a consciência como uma autoridade absoluta. Mas de onde ela vem? Será que todos os seres humanos têm a mesma consciência? A consciência, ela sempre esteve no cerne da teologia cristã. Por exemplo, é muito interessante, Romanos capítulo 2, versículo 15, quando Paulo diz que as pessoas serão julgadas pela obra da lei gravada em seus corações. Deus colocou dentro do coração de todo ser humano o senso de certo e errado. E até as pessoas que nunca ouviram o evangelho, o esquimó, índios, nas ilhas mais distantes, que nunca ouviram o evangelho, elas sabem que existem certas normas que ela não pode quebrar. Por exemplo, ninguém precisa dizer para eles que não deve matar o próximo, matar a mãe e assim por diante, ou roubar. Isso faz parte de quase todas as culturas. E é muito interessante que o apóstolo Paulo, ele fala em Atos capítulo 23, versículo 1, diante das autoridades, ele diz: eu sirvo a Deus, eu tenho servido a Deus com uma boa consciência. Agora, a consciência, ela não é, e ela nunca será um guia seguro. Ela nos ajuda, é verdade. Ela é como aquele cão que rosna quando você está fora, né, da ética. Mas ela nunca será um guia seguro, por quê? Porque ela foi afetada pela queda no jardim do Éden. Então tem algo em nós, e tem algo dentro de nós, e Romanos 7 fala sobre isso, que é o pecado. Paulo fala sobre isso, o mal que habita em mim, o pecado que habita em mim, e que ele interfere nos nossos juízos de valor, no nosso julgamento, na nossa definição de certo e errado. O pecado interfere. O que é certo, o que é errado? Há um dilema ético quando existem dois ou mais caminhos alternativos a se tomar. Com a ajuda de um conjunto de valores e normas, é possível inferir qual é o caminho certo. Por exemplo, nós temos que tomar cuidado com aquilo que é moral, a diferença daquilo que é moral e ilegal, ou daquilo que é imoral e ilegal. Por exemplo, um homem que trabalha a semana toda, e na sexta-feira ele recebe o seu pagamento da semana. E ele então vai para o bar beber. E ele paga para os amigos, ele bebe. E na medida que ele vai bebendo, ele vai perdendo o limite. E quando ele sai do boteco, ele já deixou lá todo o seu salário, que ele consumiu no vício, ou no jogo, ou na bebida, e pagou para os amigos. E ele chega em casa, ele tem uma esposa e tem filhos. E ele tem que levar para casa mantimento. Tem que levar compra, tem que levar comida. E ele não faz isso. Geralmente um homem assim não é preso. É muito difícil. Eu nunca ouvi falar. O sujeito passou no bar, gastou o que ele tinha e foi para casa, não levou comida nenhuma, foi preso. Geralmente isso não acontece. Agora, ele legalmente, ele não cometeu crime algum, mas moralmente ele estava errado. Uma outra situação é do contrabandista de Deus, o irmão André, que ele contrabandeou muitas Bíblias para a União Soviética, na década de 60, 70 principalmente, ele contrabandeou. Ele quebrou as leis do Estado na Rússia, ele desobedeceu o Estado, e ele se tornou um contrabandista de Bíblias. Então ele legalmente estava errado, mas moralmente não. O primeiro, o bêbado, estava moralmente errado, legalmente não. Esse está legalmente errado, mas moralmente não. Porque ele fez um trabalho que ele estava convicto e estava fazendo para Deus. E tem um momento na nossa vida, e a Bíblia coloca isso em Atos capítulo 4, que quando as leis do Estado conflitam com as leis de Deus, as leis de Deus prevalecem. As leis de Deus prevalecem. Por isso que nós vamos encontrar na história da igreja muitas pessoas que perderam as suas vidas. Perderam não, morreram, porque ninguém perde a vida ao morrer por Jesus. Mas elas preferiram morrer do que retroceder. Então, isso aconteceu. Elas preferiram desobedecer o imperador, desobedecer uma lei que era contra a igreja, contra o Senhor, a quem elas serviam, a quem se entregaram suas vidas, do que obedecer o Estado.
E Pedro e João falaram isso claramente para as autoridades, quando foram soltá-los. Tá, nós vamos soltar vocês, mas promete uma coisa, de não falar mais esse nome. Aí Pedro virou para as autoridades e disse, é ruim, é ruim. Deixar de falar de Jesus? Não. Importa muito mais obedecer a Deus do que aos homens. Do que aos homens. Então, nós temos na história da igreja uma nuvem de testemunhas de homens e mulheres que não pestanejaram, que quando chegou o momento de decidir, estava muito claro para eles. Nós não podemos obedecer a algo que vai nos deixar contra a vontade do nosso Deus. Então, a vontade de Deus, ela prevalece. Embora a ética jamais possa ser uma ciência como a matemática ou a física, ela pode nos ajudar a fazer escolhas muitas vezes. Veja a ética na relação entre os humanos. As religiões com frequência não fazem distinção entre o plano ético e o plano religioso. Os costumes da tribo, as regras ou os princípios morais da casta são tão religiosos quanto os sacrifícios e as orações. Por exemplo, entre os 10 mandamentos que Moisés deu aos judeus, havia os que tratavam da religião. Os 4 primeiros mandamentos têm a ver com a religião. Amar o Senhor teu Deus de todo o coração, não tomar o seu santo nome em vão, guardar os domingos de festa e guarda, ou guardar o sábado, está tudo ali. Mas a partir do 5º mandamento, a ética muda para a horizontal, é o tratamento interpessoal. Não matarás, não furtarás, não pode dar mau testemunho e assim por diante. Então, uma parte dos mandamentos é religião, mas a outra parte tem a ver aqui, tem a ver conosco, o que é muito interessante. Tá? E outra parte são relativos à ética, não matarás, por exemplo. Incluem-se, por exemplo, no islamismo, na religião dos muçulmanos, 5 pilares, tanto orar a Deus como dar esmolas aos pobres. Então, eles têm que fazer isso. E não há aqui nenhuma distinção entre a ética e a religião. A noção do ser humano como uma criação divina implica que ele é responsável diante de Deus por tudo que ele faz. Ritual, moral, social e politicamente. Então isso impera em quase todas as religiões. Que você e eu, porque somos criados por Deus, nós somos responsáveis diante de Deus. Na forma como adoramos, na nossa moral, na nossa conduta social e também na nossa forma de agir politicamente. Veja, os profetas do antigo Israel, eles atacavam os ricos poderosos, que observavam fielmente os rituais. Eu vejo isso, por exemplo, na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu estava moralmente coberto, cumprindo suas obrigações. E ele se apresenta diante de Deus como um homem, eu estou bem. Ele até vai contar isso para Deus. Está vendo como eu sou o cara? Eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou o dízimo. Eu não sou como esse cara aí atrás, aí não. Esse cara não está com nada. Está um perdido na vida. E mais aquele lá. Então, ritualmente, ele estava bem. Moralmente, ele estava bem. Os profetas viram isso no antigo Israel. Que muitos ricos no antigo Israel estavam bem também. Nessa questão dos rituais e de contribuir tudo isso. Mas eles pisoteavam os pobres. E com isso, os profetas não conseguiam conviver. Então, o ponto de vista moral desses profetas tinha, porém, uma justificativa religiosa. Tinha uma justificativa. Porque o mesmo Deus que eles adoravam, os seus rituais, exigia deles também um tratamento justo para os pobres. Tanto que Ageu condena isso, Miqueias também. Vocês compram os juízes no tribunal. É difícil, o pobre não tem como ganhar uma causa, porque vocês compram o juízo. É claro que essas coisas não acontecem no Brasil. Deus me perdoe, é mentira. Então, essa era a situação, Agora, veja que na parábola do fariseu e do publicano,
o fariseu nem ousava levantar os seus olhos e reconhecia que ele não estava bem. Cara, eu sou podre mesmo, eu não presto. Ele reconheceu isso. Ele se desnudou diante de Deus, ele diz, Senhor, ele batia no peito, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. E aí a Bíblia nos fala no Salmo 51, se não me engano, versículo 17, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Os romanos foram os primeiros a tentar de maneira sistemática criar um arcabouço legal que pudesse ser usado por todos os povos, independentemente da religião. O direito romano se tornou a base para todos os sistemas legais subsequentes nos estados seculares modernos. Então, onde existe o direito? A Inglaterra, Estados Unidos e outros países, a Austrália, todos beberam do direito romano. E era muito interessante a forma como os romanos tratavam os vencidos. Havia um certo respeito. Por exemplo, Roma não tentava converter ninguém à força. Tanto que eles respeitaram a religião dos judeus. Eles só não queriam saber de encrenca. Pagaram os impostos? Tudo bem. Pagou o imposto, fica tranquilo. É isso que eles queriam. Em certos países muçulmanos, há dois sistemas agindo em paralelo. Um baseado no Alcorão, que é o livro do islamismo, e outro no direito romano. Hoje, muitos países aceitam a Declaração dos Direitos Humanos, proclamada pelas Nações Unidas, como uma afirmação ética comum, seja qual for a religião, a perspectiva geral do país. Veja alguma informação sobre o budismo. Para a vida diária, o budismo tem 5 regras de conduta. Primeiro, não fazer mal a nenhuma criatura viva. Segundo, não tomar aquilo que não lhe foi dado. Por exemplo, não roubar. Terceiro, não se comportar de modo irresponsável nos prazeres sensuais. Isso significa o quê? Que a pessoa deve fugir do adultério, de estupro, desses tipos de pecado que o budismo condena, como chama de prazeres irresponsáveis. Não falar falsidades, não se entorpecer com álcool ou drogas. Essas regras de conduta costumam ser chamadas de 5 mandamentos, porém o budismo não reconhece nenhum ser superior capaz de dar ordens à humanidade sobre como viver. Assim, as regras não dizem, farás isso ou farás aquilo. Isso é na Bíblia. Por exemplo, na Bíblia a gente encontra muito essa expressão dos profetas, assim diz o Senhor. E veio a palavra do Senhor. No budismo não tem isso. Nenhum avatar, sei lá, nenhum sacerdote budista, nenhum monge budista vai dizer, assim diz o Senhor. Então, na verdade, geralmente eles formulam essas regras assim, tentarei ensinar a mim mesmo a não fazer mal a nenhuma criatura viva. Porque o budismo não reconhece um ser superior. Outra coisa, não fazer mal a qualquer criatura. Esta é considerada a mais importante das 5 virtudes do budismo. Nenhum ser humano nem os animais devem ser prejudicados. O ser humano é o mais importante, já que é superior aos animais. Os budistas consideram o pacifismo o ideal, quer dizer, viver em paz entre os povos, embora nem todos os budistas sejam pacifistas. Eles podem brigar também, a gente já viu isso. Também os países budistas já travaram guerras e muitas pessoas acreditam que essa regra pode ser quebrada quando se trata de autodefesa. Entretanto, um texto budista afirma que o soldado profissional que morrer em batalha vai reencarnar ou vai renascer no inferno ou então vai voltar como um animal. Porque eles querem, de fato, abominar essa questão da violência. Para o budista, a vida começa na concepção. Desse modo, o aborto infringe essa primeira regra. Só que os métodos anticoncepcionais, normalmente, eles são permitidos. O suicídio também é uma violação da regra, mas não se a pessoa sacrificou sua vida por outra vida. Durante a Guerra do Vietnã, vários monges budistas atearam fogo às suas próprias vestes para despertar a consciência internacional.
como um protesto, eles fizeram isso. Aliás, recentemente, alguns têm feito também. Não há, por exemplo, um vegetarianismo coerente no budismo, ainda que muitos monges excluam a carne de sua dieta. Supõe-se que Buda também concordou que se comesse carne, desde que a pessoa estivesse certa de que o animal não fora morto especialmente para ela, então poderia comer. Agora, existe uma informação de que Buda, ele morreu de intoxicação alimentar. Ele morreu de dor de barriga, depois que ele comeu carne de porco. Então deu uma dor de barriga e ele morreu. Matar uma mosca, desde que o animal não fosse morto especialmente para ele. Agora, matar uma mosca com um tapa é a pior coisa. Então você não pode matar uma mosca. E como vemos, o motivo e a intenção para eles são relevantes. Outra coisa, não tomar o que não lhe foi dado. Isso não se refere simplesmente ao roubo, mas também à trapaça de todos os tipos. Podemos considerar que é uma regra acerca da correção nos negócios e da ética no trabalho também. Não se comportar de modo errado nos prazeres sensuais. Aí já falei do estupro, o incesto, também e o adultério. A atitude para com o adultério varia segundo os costumes locais. O budismo não abrange apenas sociedades monogâmicas, mas também culturas cuja tradição engloba a poligamia, que é um homem casado com várias mulheres, e a poliandria, que é uma mulher casada com vários homens. Embora a situação de poliandria ela seja muito rara, mas existe aqui nos livros também. Tá? Já a homossexualidade é sempre considerada uma quebra dessa regra. Essas três primeiras regras se relacionam às atividades humanas e se incluem no item perfeita conduta do caminho das 8 vias, que o budismo tem esse caminho das 8 vias. O item perfeita fala abrange então que é não falar falsidades. A verdade é extremamente importante no budismo, mas essa regra não trata apenas da mentira. Ela também alerta contra as respostas maldosas, a fofoca, a ira e as conversas fúteis. O homem deve falar com seus semelhantes de modo verdadeiro, amigável e devotado. Até mesmo ficar em silêncio faz parte da perfeita fala. Então, quando você se cala, você está falando de forma perfeita. Interessante. Outra regra, não se entorpecer com álcool ou drogas. Ficar entorpecido ou embriagado implica não poder se concentrar nas regras que devem ser seguidas. O budismo não é tão rigoroso contra o álcool quanto o Islã é. E tem outras regras mais restritas. Não comer em horas proibidas, como por exemplo após o meio-dia. Isso no budismo. Afastar-se de todos os divertimentos mundanos. Abdicar de todos os luxos, como joias, perfumes e etc. Não dormir numa cama macia e nem larga. Tá? Então você não pode dormir numa cama macia e nem larga. O budismo desaconselha isso. Tá? Não aceitar e nem possuir ouro, prata ou dinheiro. Também é outra questão. E a coabitação e o papel das mulheres. O casamento não é sagrado para os budistas, mas apenas um tipo de acordo entre as partes. Por esse motivo, os monges não celebram casamentos. O marido deve mostrar respeito para com a sua mulher e essa, por sua vez, deve cumprir seus deveres domésticos. Apesar de várias mulheres em países budistas desfrutarem de uma posição elevada, normalmente se considera menos vantajoso renascer como mulher do que como homem. Então, nenhum budista vai querer reencarnar numa mulher. Deus me livre. Não vai falar Deus me livre. Para eles não tem Deus. Que algo me livre disso. Que algo me livre disso. Agora, nós vamos passar uma pincelada na ética judaica. Os judeus não fazem distinção nítida entre a parte ética e a parte religiosa da sua doutrina. Tudo pertence à lei de Deus. Existem 248 ordens afirmativas no judaísmo e 365 proibições, totalizando 613 mandamentos. É muito. Então a gente fala dos 10 mandamentos, muito mais. 10 mandamentos é só o que apareceu nas pedras, no decálogo.
Além desses mandamentos, a vida do judeu é regulada por muitos costumes e práticas que surgiram ao longo da história. Até há um ditado que um costume judaico é tão obrigatório quanto uma lei. O judaísmo dá destaque a uma série de qualidades eticamente boas: generosidade, hospitalidade, boa vontade para ajudar, honestidade e respeito pelos pais. Um princípio fundamental é não fazer mal aos outros ou, de maneira afirmativa, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente pensa que muita gente pensa que essa frase é de Jesus, não é dele no Novo Testamento. É dele porque ele é Deus. Mas essa frase aparece em Levíticos, capítulo 19, versículo 18. Então quando Jesus fala isso, o escriba pergunta para ele, qual é o maior dos mandamentos? Então ele cita 2. O maior mandamento é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua força. E o segundo, que não é muito menor do que esse, e o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus estava citando as leis no Antigo Testamento. Então Levítico capítulo 19, versículo 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muitos judeus dão um dízimo de sua renda para causas dignas, mas as doações podem ser grandes ou pequenas. A Bíblia exige que sejam dados de presente aos pobres os frutos da terra. Então, desde os tempos antigos, era hábito não colher o que desce nos cantos dos campos, para que os pobres pudessem ali entrar e colher para si. Do mesmo modo, parte das azeitonas e das uvas era deixada nas árvores, nos galhos, nos ramos, e nos vinhedos para ser apanhada pelos pobres. Então, muito interessante isso. E a palavra usada na Bíblia para se referir à ajuda aos pobres é justiça. Justiça. Dar esmolas não é fazer caridade. Ajudar o próximo não é dar esmola, e sim cumprir o dever de combater a pobreza. É interessante, se não me engano, a Mishnah, que é a lei oral, tem algo assim, ou Midrash, tem algo assim: aquele que dá esmola é maior do que o nosso pai Moisés. Interessante isso? Então, como você vê a importância de se dar esmola. Por isso que os fariseus são combatidos por Jesus em Mateus capítulo 6, porque ele quer que a esmola seja vista pelas pessoas. Eu quero que as pessoas vejam o que eu estou dando, porque olha, quem sabe alguém me considera maior do que o nosso pai Moisés, porque era vantagem, essa assistência social de fachada. E isso também acontece no Brasil. É muito comum, as pessoas levam para a televisão, olha, nós estamos cuidando disso, nós estamos cuidando daquilo. Agora, é muito difícil você ver o Exército de Salvação, que é uma organização centenária, evangélica, que dá assistência aos necessitados, e eles não vão contar na televisão. Porque nós temos um lar para mães solteiras, porque nós cuidamos de órfãos, nós cuidamos de sem teto, nós cuidamos dos doentes e tudo isso. O Exército da Salvação não leva essas informações a público, mas faz isso o tempo todo. Esse é o chamado principal dessa organização evangélica, o Exército da Salvação. A exigência de justiça tem lugar proeminente na ética aí para os judeus, e inclui, além dos pobres, também os fracos, que são as viúvas e os órfãos, e os estrangeiros. E olha o que o Senhor diz em Levítico 19, versículo 34, sobre o estrangeiro. O estrangeiro que habita convosco será para vós como um compatriota, e tu o amarás como a ti mesmo, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. E aí nós não temos escolha. Vamos ter que amar os argentinos. Se eles estiverem aqui, vamos ter que amar. E agora nós vamos incluir mais alguns aí na lista, os venezuelanos. Depois do que aconteceu ontem, né? Mas o próximo grupo é o islamismo. Tradicionalmente, no islamismo, não há distinção entre a religião e a política, tampouco entre a fé e a moral. Todas as obrigações religiosas, morais e sociais do homem estão estabelecidas na sagrada lei muçulmana, a Sharia, ou Sharia. Sharia significa caminho para o oásis, ou seja,
o caminho correto para a conduta humana, que foi mostrado por Deus ao homem. A lei sagrada se expressa sobretudo no Alcorão, ou simplesmente chamado Corão, que é muito mais do que um texto religioso. Trata-se de um livro de leis que contém instruções fixas e rígidas sobre o governo da sociedade, a economia, o casamento, a moral, o status da mulher, família e etc. Quando o Corão não dá instruções definitivas, os muçulmanos se voltam então para a Sunna, que é o seu modelo de ética. Eles estudam os exemplos dados por Maomé e pelos califas. Relatos sobre a vida de Maomé e suas pregações foram escritos em coletâneas chamadas hadith, durante os primeiros séculos após a morte do profeta. Tanto o Corão como as narrativas hadith se referem a um tipo de sociedade que hoje em dia praticamente não existe mais. Portanto, interpretar e adaptar as regras da Escritura e da tradição é uma tarefa considerável. Ela pode ser realizada segundo dois princípios diferentes, da similaridade e a do consenso. A similaridade é, para solucionar um problema totalmente novo, busca-se um exemplo semelhante ou parecido, ou análogo no Corão, ou um precedente, e se estuda a base para aquela decisão. E tem o princípio do consenso. Disse que Maomé afirmou que os fiéis nunca poderiam concordar coletivamente acerca de algo que estivesse errado. Assim, uma decisão que os fiéis tomam em comum pode ser vista como lei por seus representantes, os especialistas legais. Um exemplo interessante ocorreu quando os líderes religiosos do Islã resolveram proibir o café. A decisão foi recebida com tantos protestos, com protestos tão veementes pelas pessoas comuns, que os líderes concordaram em anular a proibição. Opa, o povo não quer, não podemos transformar isso em lei, em mandamento. Né? Então ali não valeu Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo, não, ali valeu. A voz do povo é a voz de Deus, ali realmente valeu. Além do direito público, fundamentada em princípios legais gerais, muitos países possuem um direito privado, que é o da competência de tribunais religiosos especiais. Ele se aplica particularmente aos assuntos da família e de herança. Ao mesmo tempo, há uma pressão cada vez maior para que os princípios islâmicos sejam a base do direito público, como, por exemplo, da justiça criminal. Em 1972, a Líbia introduziu uma lei de justiça criminal apoiada na Sharia. Ela inclui, por exemplo, a proibição de servir e beber bebida alcoólica. A punição para os ladrões, também foi incluída, é a amputação da mão direita. Então, meu filho, tem que rezar para ser canhoto, né? Porque eles cortam a mão direita. Né? Interessante isso. E em termos de economia, em vários trechos o Corão alerta que as riquezas se tornam uma tentação que afasta as pessoas de Deus. O pensamento social, em que até certo ponto se baseia a ideia de caridade, afirma que os ricos devem dar aos pobres. Os políticos de mentalidade reformista transformaram esse princípio numa política econômica de cunho socialista. Na maioria dos países árabes impera o mercado livre na economia. E eles não têm problema em ganhar dinheiro. E as mulheres no islamismo? Duas citações do Corão demonstram como este pode ser usado para fundamentar duas visões bem diferentes do papel da mulher. Por exemplo, na Sura 4, e deve ser verso 31, Sura é capítulo, né, do Corão. Diz, os homens têm autoridade sobre as mulheres, porque Deus os fez superiores a elas. Isso não está na Bíblia, isso está no Corão. Mas tem a Sura 2, e ponto 228, que diz, as mulheres devem, por justiça, ter direitos semelhantes àqueles exercidos contra elas. O contraste no tratamento de homens e mulheres é visível numa série de áreas da vida social, sobretudo nas leis relativas ao casamento. Mas, como muitos estudiosos islâmicos já indicaram, há também uma série de leis que protegem as mulheres dentro do casamento.
A mulher só pode ter um marido, ao passo que os homens podem ter até 4 esposas, está no Corão. Desde que o homem consiga, ele tenha condições financeiras para cuidar de 4 esposas. A poligamia para os homens não era rara no Oriente Médio, na época de Maomé. A exigência, desde que um homem não deve tomar mais esposas do que pode sustentar, teve muitos efeitos positivos em sua época. Hoje a poligamia é proibida na Turquia e na Tunísia. Esses países já têm leis que proíbem a poligamia. O divórcio é possível, mas apenas quando iniciado pelo marido, que é responsável pelo lado financeiro do casamento. Há regras e condições abrangentes destinadas a evitar o excesso de facilidades para o divórcio, o qual, segundo Maomé, é a atividade legal menos preferida por Deus. O índice de divórcios nos países árabes é o mais alto do mundo. O marido também tem o direito de punir fisicamente a esposa se ela for desobediente. É o que diz a Sura 4. Quanto àquelas de quem temes desobediência, deves admoestá-las, enviá-las a uma cama separada e bater nelas. Vou me tornar muçulmano. Minha mulher não pode ouvir isso, gente. Diferentemente da circuncisão para os homens, e também a remoção, a excisão do clitóris, a mutilação genital feminina não é obrigatória para as mulheres. Tampouco se menciona tal mutilação no Corão. Mesmo assim, ela é praticada com frequência no norte da África. Nos anos recentes, porém, vem encontrando forte oposição por causa de seus efeitos negativos sobre a vida sexual da mulher. Nem mesmo a tradição de usar o véu, ou chamado chador, deriva do Corão. O Corão não fala sobre isso. Mas ela se difundiu por amplas áreas geográficas, independentemente da religião. Em sua origem, tal moda se limitava às classes superiores, não tendo penetração na sociedade agrícola, onde as mulheres deviam trabalhar no campo. A luta contra o véu vem sendo uma questão predominante na modernização de muitas nações árabes. Entretanto, o reavivamento islâmico dos anos recentes também fortaleceu o apoio ao véu. Então vocês sabem, têm acompanhado os noticiários, que na França isso tem se tornado um motivo de muita encrenca entre o governo e as comunidades muçulmanas. E aí vem o hinduísmo. O termo hindu vem do vocábulo sânscrito chamado Sindhu, rio, aplicado especialmente ao rio Indus. A forma persa era Hindu, e os gregos omitiam o H, dando lugar ao nome da Índia. Né? O termo hindu se refere à Índia, e o termo hinduísmo à religião da Índia. Foi usado pela primeira vez como designativo religioso pelos invasores muçulmanos, cerca de 1000 anos atrás, para distinguir os habitantes, 1000 anos, eu creio que, talvez antes, 1000 anos, no ano 1000, acho que em torno disso, para distinguir os habitantes nativos deles mesmos. Mesmo excluindo os jainos e budistas, o termo hindu tem sido aplicado a um corpo amorfo, quer dizer, sem forma, de crenças e práticas divergentes. Já na antiguidade, os conceitos de karma, que é a lei de causa e efeito, você faz um mal, você paga. Você faz um bem, você recebe por aquilo. Então, o karma, além do karma e da reencarnação, faziam parte também do pensamento indiano. Karma significa a aplicação da lei, da causa e do efeito na esfera moral e espiritual. Significa que toda ação mental e física tem efeitos inevitáveis sobre o agente. O karma estaria ligado à reencarnação. Por que as pessoas morrem e voltam? Porque elas têm um karma, uma dívida para pagar. Então elas vão pagando até se livrar daquilo. E chega um ponto que a pessoa não precisa reencarnar mais. Ela já voltou milhões de vezes. Então ela escapa de uma roda, de um ciclo de reencarnações chamado Sansara. E aí
Isso, e ela faz isso com a ajuda da ética. A ética é um meio para a libertação. E no sistema da yoga, de Patanjali ou Patanjali, há 8 passos para a libertação, sendo os 2 primeiros éticos. O primeiro inclui 5 restrições, quanto a causar dano à vida, falsidade, furto, paixões desenfreadas e aceitação de presentes desnecessários, os quais induzem à avareza. O segundo inclui 5 orientações, quanto à purificação do corpo por meio de lavagens e ingestão de alimentos que não aumentem as paixões, contentamento, austeridade, estudo de textos sagrados e devoção a Deus. Deus aqui com letra minúscula, né? Sem uma prévia vida moral, a meditação seria considerada sem sentido. E depois disso, então nós vamos trazer agora a situação da ética para mais perto de nós, para a Bíblia. Já falamos da ética no judaísmo, né? No Novo Testamento, a ética é o desdobramento da resposta do indivíduo ou de uma pessoa à graça de Deus revelada em Jesus Cristo, mediante a qual essa pessoa se torna membro do povo da nova aliança. Como no Antigo Testamento, a primeira exigência da ética cristã não é de que uma pessoa faça alguma coisa para ser salva, mas que ela aceite a graça salvadora de Deus mediante um ato de fé, e então faça alguma coisa. Não é para você fazer alguma coisa para ser salvo. Mas se você já foi salvo, faça alguma coisa. Não pode ficar parado. Então, se você passou pelo milagre da conversão, você está salvo em Cristo, você não pode viver uma vida infrutífera. Nós somos chamados para dar frutos. O ser humano é um transgressor que fracassou em guardar a lei de Deus e em viver de modo ético. Portanto, seu dever fundamental é o de buscar o perdão de seu pecado com base na graça de Deus em Jesus Cristo. Em outras palavras, o ser humano que antes foi rebelde contra Deus precisa entrar numa relação pessoal com Ele através do mediador Jesus Cristo. E assim como no Antigo Testamento, o Novo Testamento mostra que o efeito desse relacionamento pessoal com Deus é o de que o crente passa a ter a obrigação de servir a Deus e de praticar a justiça. Romanos 6,13. O crente é libertado da lei do Antigo Testamento como meio de restrição do pecado para a submissão à lei de Cristo. 1 Coríntios 9:21. A qual liberta o homem do pecado. A lei não foi anulada, mas ela foi internalizada. Assim, a base da ética se torna um mandamento duplo, mantido e reiterado por Cristo, de amar a Deus e amar o próximo. Aí você vai encontrar vários textos. Mateus 12, versículo 30, eu creio que João capítulo 13, versículo 34, é muito importante. E nisto saberão que vocês são meus discípulos, se amardes uns aos outros. Esses 2 mandamentos representam a súmula da lei do Antigo Testamento. Romanos 13, versículo de 8 a 10. Aquele que ama, cumpriu a lei. Muito importante este texto em Romanos capítulo 13. Aquele que, no nível mais profundo, nós vamos ver também esse assunto sendo tratado em Mateus capítulo 5, versículos 21 a 48. E assim, podem ser explicados por meio de mandamentos individuais. 2 João, versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. E eu quero dizer o seguinte, vou dar uma palavra sobre a ética protestante, porque no século XX, no início do século XX, um sociólogo alemão chamado Max Weber, ele produziu uma obra intitulada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E isso aí revolucionou a forma da sociedade pensar. Então, na primeira metade do século XX, e até hoje tem uma influência muito grande. O Weber é um dos autores mais mencionados aí nos campos, nos círculos universitários. Então, o que ele propõe? Ele propõe, aí entra a ética protestante, isso vem do calvinismo,
de João Calvino, da Reforma Protestante, do entendimento que Calvino teve das Escrituras. Calvino escreveu uma obra monumental chamada As Institutas, que é o Vademecum, é o Vai Comigo dos presbiterianos. Então ele defende isso, né? Que o trabalho deve ser olhado não como um castigo, mas como um privilégio. É uma bênção trabalhar, poder trabalhar. Porque até então a turma ficava pensando, comerás o pão com o suor do seu rosto. Está vendo? Trabalho é um castigo, que coisa terrível. Não? E o Max e o Weber chegam, não, o trabalho é um privilégio. Outra coisa que se condenava muito na época, isso é mais a mentalidade católica romana, e dizia o seguinte, que o lucro era uma coisa perversa, uma coisa do diabo, esse negócio de lucro, de juros e tudo isso, né? E o Weber diz, não, o lucro honesto é bênção de Deus. Então nós temos que ganhar dinheiro, trabalhar, aí entra a meritocracia, que é o mérito da pessoa, a pessoa trabalhou, ela vai ganhar. E isso reflete aquilo que o apóstolo Paulo fala também no Novo Testamento. Aquele que não trabalha, que não coma também. E eu vejo hoje no neopentecostalismo a turma dizendo, olha, Deus faz o ímpio trabalhar para entregar na mão do crente, né? Vai arrancar da mão do ímpio, colocar na mão do crente. Então, irmão, fica dormindo em casa, vai chegar. Tem um ímpio trabalhando por você. E não é essa a ética bíblica. Aliás, a preguiça nunca fez parte da vida de Jesus. Ele fala isso, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Eu, uns tempos atrás, ouvi uma frase do Mário Sérgio Cortella, achei muito interessante. Ele sempre dá uma palavra na Rádio CBN, e ele falando sobre a aposentadoria dele na PUC. Ele foi professor na PUC, mais de 30 anos, ele dizendo, estou me aposentando, mas eu não vou parar de trabalhar. Porque o emprego nos dá dinheiro, mas o trabalho nos dá vida. Então, trabalhar é um privilégio. Hoje mesmo, eu estava vendo uma reportagem na Globo, de como as pessoas idosas agora estão voltando ao mercado de trabalho em grande quantidade. Eu vejo isso. Eu vejo nos restaurantes, eu vejo em casas comerciais onde eu vou, pessoas idosas estão trabalhando, elas estão felizes. Não, vou ficar em casa para quê? É um dinheirinho a mais, né? E se a gente fica em casa, a gente morre, sem ter o que fazer, e é verdade. Então é um privilégio poder trabalhar, né? Privilégio. Então, ele chega com isso, que não, é importante sim. Agora, eu sei também que muita gente na sociedade naquela época pegou a obra de Max Weber para oprimir os trabalhadores, né? E para levar para um outro extremo. Então tem aqueles que defendem o Weber, os que são simpáticos ao protestantismo, e aqueles que não são simpáticos a Weber o atacam também. Tá? Mas eu quero dizer para vocês que é importante não confundir o capitalismo com o cristianismo ou o protestantismo. A fé cristã não endossa qualquer sistema econômico, e a ética burguesa não representa necessariamente a ética cristã. Então é muito importante isso, que a Bíblia não defende qualquer sistema. Tá? O que é mais importante, qualquer que seja o sistema, é que a ética presente, a ética cristã esteja presente. Porque se não estiver, haverá abuso, qualquer que seja o sistema. Houve abuso no comunismo, e como houve? E como houve? Compare a gestão do Stalin, por exemplo, com a de Churchill, ou de Gaulle, ou com qualquer presidente norte-americano. A quantidade de pessoas que foram massacradas, mortas, milhões e milhões e milhões. Um dos maiores sanguinários da história. Tá? Então, o sistema, a Bíblia não endossa o sistema. Que venha o sistema, mas que junto com o sistema venha o temor a Deus, o respeito, o amor ao próximo, a ética, né? É isso que é o mais importante. Isso que é o mais importante. A ética de Jesus encontra-se no Sermão do Monte, uma grande parte. Amar o inimigo, fazer bem a quem persegue. Paulo repete isso em Romanos capítulo 12. Né? E a ética de Jesus fala também que nós não devemos expor as pessoas. Quando tem problemas na igreja, nós devemos ir até aquela pessoa, conversar com ela. Se aquela pessoa ouviu, nós ganhamos aquele irmão e assim por diante. Tá? E é muito interessante como dá para falar numa ética protestante, mas não dá para falar numa ética neopentecostal. É muito difícil. Você não vai encontrar ética neopentecostal. Muito difícil. E como são diferentes. Por exemplo, na congregação que está no Brasil,
O pecado contra o Espírito Santo é o adultério. Este pecado não tem perdão. Já na universal, o pecado contra o Espírito Santo é não arrecadar. Ai do pastor que não arrecadar. Este é o pecado imperdoável, né? Então você vê que as coisas mudam dependendo do foco da instituição, da organização. Okay? Acho que é isso que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo. Vocês não vão conseguir sair porque a porta está fechada. E está muito frio lá fora. Está muito frio. Nós não vamos demorar. Nós vamos aqui agora levantar uma oferta para ajudar o Ministério de Apologética da Agir, e peço a sua colaboração, a sua ajuda nesse momento, e depois nós vamos abrir para alguma pergunta, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui em torno da tua palavra e do teu grande nome. Graças te damos pela revelação do teu Filho Jesus em nossas vidas, em nosso coração e no nosso ser. Graças te damos por tudo, pela tua provisão, pelo cuidado que o Senhor tem de cada um de nós. Abençoa também essa contribuição, abençoa o teu povo aqui reunido, Senhor. E recompense a todos, Senhor. Dá-lhes a tua provisão em tudo. Cuida do teu povo, cuida de nós, Senhor. E abençoa essa contribuição, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se alguém quiser usar o cartão do banco, a Fátima está lá atrás, você poderá passar o cartão para contribuir, se você desejar. Irmãos, eu preciso... Tem alguém levantando a mão lá atrás. Eu tenho duas informações para passar para vocês sobre o que nós fizemos aqui hoje à noite, antes de abrir para perguntas. Eu devia ter feito isso no início da palestra, mas vou fazer agora. Grande parte das informações que eu passei aqui para vocês, eu usei duas obras. A primeira, o Livro das Religiões, de vários autores, entre eles o Victor Heller. Esse livro é da Companhia das Letras, o Livro das Religiões. O outro é um dicionário de ética cristã, do Carl Henry, que foi traduzido e publicado pela editora Cultura Cristã. Então, a gente precisa dar crédito e dizer de onde nós tiramos a informação, né? Porque senão vão pensar que é tudo meu e não é desse jeito, né? Não é desse jeito. Tem perguntas? Pastor? Sim. É ético se juntar a outras religiões para fazer uma obra social? E aí? Eu acho que tem coisas que não comprometem a fé. Por exemplo, se é um bem comum, se houve uma catástrofe, por exemplo, houve um terremoto, houve uma tragédia. Não tem como ficar perguntando, você é de que religião, você é de que religião, vai todo mundo junto lá, levar comida, levar remédio, médicos vão e tudo isso. Eu costumo dizer que a dor, a fome,
A dor, a fome, a doença não tem religião. Então, na hora da pessoa necessitada, não tem como você distinguir isso. Eu creio que eu falei isso aqui há poucos dias, no culto. Eu vou repetir porque muitos não estavam aqui. Eu disse, você tem um evangélico e um ateu com fome, com muita fome, e você tem um prato de comida. A quem você vai dar o prato de comida? Você vai ter que dividir. Vai ter que dividir. Porque fome, dor, não tem religião. Se for um macumbeiro e se for um pastor, os dois estão com muita fome. Um pai de santo e um pastor. Para quem você vai dar o prato de comida? Vai ter que dividir para os dois. Nós não temos nem que orar a esse respeito. Então, o ser humano, a vida, eu não creio que Deus cobra de nós, não vejo isso na Bíblia. Pelo contrário, quando ele fala do estrangeiro, alguém que chegou de fora, talvez nem aprendeu ainda a lei, acabou de chegar, e Deus manda respeitar. Então, a vida humana, para mim, está acima de qualquer, o valor é enorme. E outra, se você está em contato com uma pessoa que não é cristã, nós não sabemos o que Deus vai fazer na vida daquela pessoa. Talvez até esse ato de se envolver sem comprometer a nossa fé. Pode levar essa pessoa a crer. Deus pode abrir os olhos dessa pessoa através da nossa vida, do nosso envolvimento. A notícia que está aí nessa semana, eu quero rapidamente comentar, daquela garota que saiu do terreiro de Candomblé e vestida de branco foi atacada, se não me engano, por dois homens que estavam com bíblias na mão. E a mídia gosta de fazer, olha, se era Bíblia, era evangélico, tudo isso. Aquilo não nos representa. Aquilo não nos representa. Tem nada a ver com a fé evangélica. São pessoas assim, desequilibradas. São pessoas totalmente sem cabeça, são doidas. Porque nós temos que respeitar as pessoas. Se nós queremos respeito, nós temos que respeitar, não tem outro jeito. Então nós não endossamos isso de maneira alguma. Nós queremos liberdade de culto, não é só para nós não. Nós queremos liberdade de culto para todos. E outra coisa, você já imaginou se nós tivéssemos a prerrogativa do governo brasileiro para converter as pessoas na base da bala? Imagina o dano que ia ser para a igreja. As igrejas ficariam cheias de falsas conversões. E aí, irmão? E aí? Vai aceitar ou não? O que você prefere? Muita gente vai aceitar. O Espírito Santo não vai trabalhar. Não precisa mais do Espírito Santo para convencer, porque a bala convence. E isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Então, é muito importante. Eu creio que pode se unir em obras sociais. Eu não vejo problemas em relação a isso. Mais alguém? Acho que não. Sim. Espera aí que o microfone vai chegar aí para você. Paz, pastor, boa noite a todos. Como é que é seu nome, meu jovem? Nelson. Nelson. Eu gostaria, na verdade, de fazer duas perguntas aqui, né? Uma, eu gostaria de saber se é ético, por exemplo, um caso de uma fornicação de alguém na igreja, ou algum caso desse tipo, anunciar à igreja, fulano de tal, ele está afastado porque fornicou. Essa é a primeira pergunta. A segunda é saber se é correto, por exemplo, hoje uma igreja, um representante de uma congregação, um pastor, presidente, seja qualquer figura de liderança na igreja, receber um apoio político? Então, vamos por parte, né, Nelson? Primeiro, a primeira pergunta, a resposta é não. Não está correto expor as pessoas. Eu convivi com isso na Assembleia de Deus. Então, nós tínhamos toda terça-feira a reunião de oração e no fim da reunião tinha a lista dos excluídos. Fulano adulterou, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E de vez em quando a gente levava um choque. A gente voltava chocado para casa. Porque era uma pessoa que a gente tinha em grande estima. Uma vez,
Para mim foi muito difícil. Eu era novo na fé e naquela noite veio a notícia de que o diácono havia violentado 2 filhas. Então foi um choque muito grande para mim. Tá? Imagina o estrago que fez na família. Tá? Nós não podemos tratar as coisas desse jeito. Isso não é sábio. A Assembleia de Deus errou muito ao fazer isso. E eu acho que em alguns lugares ainda continua errando. Tá? A ética de Jesus, eu já citei aqui hoje, vou repetir, em Mateus 18 vai e fala com teu irmão. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Tá? Então nós não podemos fazer isso. Se alguém está passando por uma dificuldade ou caiu em pecado, aquela pessoa tem que ser tratada à parte e não diante da congregação. Tá? Então tem muitos casos que são terríveis. Eu conheço o caso, por exemplo, de um irmão em Goiás, num certo lugar em Goiás. Ele se converteu, ele se entregou lá na igreja, na Assembleia de Deus, e a esposa não, irmão Zezinho. Numa alegria, envolvido na igreja, mas a mulher não era crente. Passado 2 anos, ele procurou o pastor da igreja. Ai, pastor, eu caí, pastor. Eu caí, eu estou muito arrependido, pastor, e tudo isso. Pastor, eu queria muito que o senhor não falasse isso para a igreja, porque se a minha mulher souber, pastor, eu não tenho a menor chance. Pois saí num culto de Santa Ceia, o pastor lá do púlpito. Aqui nessa igreja tem autoridade. Irmão Zezinho, caiu em pecado, nem não quer que conta. E a notícia chegou à esposa. E o casamento acabou. Passado alguns anos, o pastor estava voltando de uma viagem, de madrugada, na caminhonete. Quase que atropelou uma pessoa no caminho. E parou. Para dar bronca naquele camarada. Onde se viu? Você está louco e tal. Depois que o pastor deu a bronca, acalmou, ele começou a falar de Jesus para ele. Jesus te ama. Ele olhou no pastor. Jesus me ama, mas o senhor não me ama não. Era o Zezinho. Jesus me ama, mas o senhor não me ama. Então, o que ele ganhou? A gente tem que tratar disso à parte. As pessoas não vêm à igreja para serem expostas, envergonhadas. Está errado isso. As pessoas têm que ser respeitadas. Caiu em pecado. Outra, disciplina na igreja não é punição. Não é punitiva, ela é restauradora. É para restaurar a pessoa. Porque para jogar no inferno, o diabo sabe fazer, não precisa da nossa ajuda. Então, a gente precisa ajudar as pessoas. É claro que uma pessoa que não se arrepende e ela continua no pecado, vai chegar um momento que ela vai ter que ser removida do hall de membros. Mas isso não precisa ser feito também diante da igreja. Tá? Então, já aconteceu no nosso ministério. Algumas vezes nós temos que tratar. E eu também não fico para ir caçando quem é que está em pecado. E eu fico orando, meu Deus, me revela quem está em pecado. Eu não. Uma vez um irmão falou para mim em São José dos Campos, eu queria ter o dom de revelar pecado. Deus me livre. Eu falei, começa falando dos seus. Já começa falando dos seus próprios pecados. Falei para ele. Já começa pelos seus. Então, está errado isso. Agora, às vezes tem uma pessoa que canta no coral, ou canta no grupo de louvor, ou toca na orquestra, e ela caiu. Então, ela está precisando de ser ministrada e não de ministrar. Então, ela deve ser removida de fato. Agora, por isso que eu instruo a igreja a não ficar perguntando para quem saiu do coral, para quem saiu da orquestra ou de outro ministério, por que você não está lá? Eu sinto falta de você. Você não sabe o que aconteceu. Talvez a pessoa esteja passando por um processo de restauração. Talvez não seja nem isso. Talvez ela está fazendo um curso, ou o trabalho exigiu dela um horário diferente. Então, como você não sabe se é uma coisa ou outra, é melhor não perguntar. Então, a gente não deve expor as pessoas. Segunda pergunta, eu sou radicalmente contra a igreja se envolver com a política partidária. Nós não fazemos isso aqui. Nós não queremos isso aqui. Eu reconheço que todos os membros da igreja têm direito de votar e ser votado.
Mas a igreja fazer campanha política, nós vamos eleger o nosso irmão João vai ser o nosso candidato, vai resolver nossos problemas. Que isso? Isso é despachante de igreja. Isso não é política com visão pública, com visão da comunidade. Tá? Então nós não queremos isso aqui. Agora, se surge alguém no nosso meio que tem vocação para a política, não, esse é o chamado de Deus para a minha vida, e que vai lá e não vai se corromper, é outra história, mas mesmo assim eu não vou ficar fazendo campanha para ele. Esse é o nosso candidato. Deus me livre. Deus me livre. Porque vocês já sabem, já falei isso aqui muitas vezes. Tá? Você elege o camarada, 6 meses depois, ele está na cadeia. Aí a igreja vai virar e olhar para mim dizendo, esse pastor não tem direção de Deus. E aí eu não quero pagar esse mico. Né? E outra, infelizmente no Brasil a política tem causado um estrago muito grande para as igrejas. Eu sei que nós precisamos de cristãos na política. Precisamos. Eu sei que alguns, muito poucos, têm ajudado. A maioria é escândalo. Mas a gente precisa de representantes fiéis a Deus na política. Edson. Pastor, boa noite. E com relação à ética no trabalho? Porque eu tenho um amigo que ele tem uma empresa e na entrevista ele procura contratar só cristãos. Se a pessoa falar, por exemplo, que é espírita, ele não contrata. E algumas pessoas assim que trabalham e descobrem que o dono é macumbeiro, aí pede a conta. Como é que a gente trata? Então, mas isso que esse primeiro empresário está fazendo, isso é ilegal, né? Isso é crime. Então, se alguém sentir que foi discriminado por causa da sua crença, ele vai ter problemas muito sérios. Né? Então, não pode discriminar por causa de religião. Agora, se você está numa empresa e o seu patrão é espírita, não tem problema nenhum. José estava na casa de Potifar. Né? Aquela empregada de Naamã, aquela cativa, né, de Israel, que estava na casa de Naamã, que foi de bênção na vida de Naamã, ela estava lá. Veja os jovens, os cativos na Babilônia, Daniel e outros. Eles não tiveram patrões e superiores piedosos, pelo contrário, eram todos ímpios, pagãos, e ali a luz brilhou. Né? Então eu vejo isso como uma oportunidade. Pastor, eu recebi uma pergunta pela internet dizendo assim, até onde é ético evangelizar dentro de outras religiões? Eu acho assim, a propaganda religiosa, ela deve ser livre. Eu acho que os muçulmanos devem ser livres para falar da sua fé, como os espíritas, os judeus e os católicos e os protestantes também. Então eu sou sempre a favor da liberdade. A conversão nunca deve ser pela força. Né? O cristianismo não pode propor isso. Aliás, quando você estuda sobre ética cristã, tem momentos sombrios, tem momentos difíceis, com fatores complicadores, por exemplo, a Santa Inquisição. Ou você crê do jeito que nós queremos, ou você vai para a fogueira. E muitos foram para a fogueira. Né? Lutero só escapou porque os nobres da Alemanha lhe deram apoio. Senão ele não teria tido a menor chance. Os que vieram antes dele e depois dele, muitos foram queimados. Né? Então, nós não podemos partir para isso. Né? Tem que ser pela força. Então, lamentavelmente, a Igreja Católica Romana fez isso. O protestantismo também tem os seus pecados, a gente sabe disso, mas esse não é o caminho. O caminho é o do amor. Jesus, quando falou com o jovem rico, o chamou, dizendo, você quer me seguir? Faz isso, isso, isso. Ele não quis. E Jesus não fez terrorismo para cima dele. A sua vida vai virar um bagaço, você vai ver o que vai acontecer. O diabo vai te pegar na primeira esquina. Jesus o amou, mas ele foi embora. Então Jesus não força, nós não podemos forçar, porque é o Espírito Santo quem faz a obra no coração da pessoa. Não. Sim, jovem. Antes de você perguntar, pastor Geraldo, às vezes acontece, até no meio evangélico, filhos que se batizam por insistência dos pais. Os pais ficam na cabeça, tem que batizar, olha a sua idade, tem que batizar.
Não adianta, eles vão tomar banho. Aliás, tem casos assim, de rapazes e moças, homens e mulheres na igreja, que falam: pastor, eu preciso me batizar. Quando eu me batizei, pastor, eu não queria. Eu fui forçado a me batizar. Meus pais me obrigaram. Eu não tinha o menor prazer. Não foi porque eu quis. Agora eu quero. Então é diferente. Pois não. Qual é o seu nome? Felipe. Felipe. Pai do Senhor a todos. Fique em pé, Felipe, por favor. Quando a gente tem a oportunidade de pregar para um homossexual, quando eu perco a ética, quando eu quero confrontar o costume, a prática, quando eu quebro a ética, como não perder a ética quando você vai falar? Eu acho assim, o pecado da homossexualidade, a prática da homossexualidade, ela é tão condenada na Escritura como a prática do adultério, como a prática do roubo, da mentira, da idolatria. Basta pegar 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 a 11, e você vai ver a prática da embriaguez e assim por diante. Então, da mesma forma que nós evangelizamos qualquer ser humano, nós vamos evangelizar a pessoa que vive na prática homossexual. Então, eu não chegaria nessa pessoa falando da prática na qual ela está envolvida. Fale de Cristo. Não precisa enfatizar algo que pode até ser uma barreira e se torna uma coisa desagradável. Então, tem que mostrar a Cristo. Eu pego, por exemplo, a postura de Filipe em Atos capítulo 8, quando ele chegou a Samaria, o texto diz: e Filipe lhes pregava a Cristo. Falou de Jesus. Porque se Jesus não atrair um adúltero, um mentiroso, um homossexual, mais do que os próprios pecados em que eles vivem, nada vai atrair. Nada vai atrair. Cristo deve nos atrair mais do que nossas paixões pecaminosas. E lembrar que todos somos pecadores. Que não tem um pecador mais, como é que eu digo? Mais culpado do que o outro. Eu sei que tem graus de pecado, porque Jesus fala sobre isso para Pilatos, né? Aquele que te entregou a mim tem maior pecado. Mas todos, a Bíblia diz que todos pecaram. E que Deus encerrou a todos debaixo da maldição, para com todos usar de misericórdia. Isso envolve adúlteros, mentirosos, roubadores, maldizentes, idólatras e quem vive na prática homossexual também. Todos são alvos do amor de Deus. Então fale de Cristo. Fale de Cristo. É claro que chegar um momento que ele perguntar: escuta, mas eu tenho esse estilo de vida. Aí entra aquela frase de Agostinho, bispo de Hipona, um dos pais da igreja: ame a Deus e faça o que você quiser. Foi assim que Agostinho colocou. E eu acho muito interessante essa frase. Preste atenção para você não errar com a frase. Ame a Deus. Primeira coisa, você tem que amar a Deus. Depois que você amar a Deus, pode fazer o que você quiser. Por quê? Se alguém realmente ama a Deus, vai querer fazer a vontade de Deus. É o que está no Salmo 40, desculpe. Deleito-me em fazer a tua vontade. Eu me alegro, a minha alegria, o meu prazer é fazer a tua vontade. Nenhum crente peca com alegria. Nunca vi na minha vida um crente pecar e ficar feliz porque pecou. O pecado derruba o semblante. O pecado rouba de nós a alegria, a intimidade com Deus, como é que eu digo, a sobremesa da vida espiritual, a finura da vida espiritual. O pecado tira isso. Mais alguém? Sim, tem lá. Então vamos lá, depois aqui. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Desculpe, de fato, nós já são quase 9h30. Se alguém precisar sair, tem a porta lateral ali, dá para sair, está aberta. Eu não quero ficar segurando alguém que precise sair. Perdão. Paz do Senhor a todos, meu nome é Antônio, sou da Igreja Batista Ágape, e eu já vi algumas vezes aqui no curso apologético, tenho aprendido muito com o pastor aqui, eu sou ouvinte da rádio também. Obrigado. Aproveitando aqui, pastor, do Amado aqui, eu estava evangelizando na Penha, que eu trabalho na Fundação Casa, e estava entregando folheto da Palavra do Senhor, e estava passando no centrinho,
e 2 jovens de mão dadas, né? Aparentemente 18, 19 anos. Olhei para o Senhor, falei, e aí? Demorou. Peguei o folheto e falei, amados, dá licença, você aceita a palavra do Senhor Jesus, queridão? Eles não acreditaram, né? Ah, sim. Deus abençoe, queridos. Fui. Só isso. Deus não faz acepções de pessoas, nem nós devemos fazer. Deus quer a todos. Deus amou o mundo de tal maneira. E eu também amo o mundo. E o meu coração, como dos irmãos do pastor, que eu creio que sim, bate como o coração de Deus. Almas. O meu negócio é almas. Não importa qual. Ok. Não apoio, eu abomino o pecado como Jesus. Mas o pecador eu quero. Sim. Deus abençoe. Amém. Breve comentário, depois aqui, desse lado aqui, pastor. O que eu digo? O pecador é bem-vindo, o pecado não. É como o médico no hospital. O paciente é bem-vindo, a doença não. Nós queremos a doença fora daqui, não o pecador, não o paciente. O paciente, nós queremos ele bem. A doença nós abominamos. Aqui, esse moço. Então. Pastor, boa noite para a igreja. Uma dúvida, não sei se até que ponto será ético, que eu ouvi falar sobre a Bíblia vai ser ensinada nas escolas. Eu gostaria de saber até que ponto seria benéfico ou negativo para a igreja. O que o pastor acha? Eu vi isso na rádio essa semana. Então, parece-me que isso aí vai vingar, parece-me que vai vingar, mas o ensino religioso nas escolas será dado do ponto de vista neutro, né? Sem tendências religiosas. Por exemplo, se é um professor batista, não vai ficar falando mal dos católicos. Se é um católico, não vai ficar falando mal do culto afro. Então eles querem assim, o básico agora. Vai ser complicado, porque na sala de aula, no momento que você fala Deus, você fala Bíblia, ou você fala religião, alma, surgem perguntas. E aí, como é que vai ser? Vamos banir, aqui não faz pergunta, aqui não pode ter pergunta e respostas. Eu acho que vai ser vão surgir questões aí complicadinhas, né? Eu acho assim, eu acho que não é o papel do Estado ensinar a religião. Isso é o papel da igreja. A igreja que deve educar. Foi isso que Deus passou para Israel no Antigo Testamento, né? As palavras que eu te ordeno, elas estarão contigo, ensinarás aos seus filhos, andando, levantando pelo caminho, entrando, saindo, você vai ensinar. Então era a tarefa, se bem que no Antigo Testamento, na época da monarquia, os reis tinham responsabilidades espirituais, mas era a monarquia, nós não vivemos mais na monarquia. Então você acha que nessa época, então se o Estado interferir vai dar problema? Pode trazer... eu acho assim, eu não quero ver uma religião impondo sobre a outra. Eu detesto isso. Catolicismo, religião oficial no Brasil, não é. Não é na prática, mas não é na teoria, mas na prática tem muita influência. Muita influência católica no Brasil é por bem. A gente sabe disso. Os católicos são nossos aliados nessa questão da homossexualidade, do aborto. Tem muita coisa em que eles são aliados. A gente precisa que eles mantenham a postura. Porque isso ajuda na formulação de leis e tudo isso. Agora, impor uma ideia sobre a outra, isso nunca é bem-vindo. Tem que ter liberdade de expressão, liberdade de religião também. Ok? Podemos terminar? Ok, podemos terminar. Então, pastor Geraldo, só venha terminar para nós, por favor. Amanhã, gente, 13h, ao vivo. O Fábio Campos está aqui, fica em pé. É esse moço que está me ajudando lá, e a professora aqui também de Escola Bíblica Dominical, domingo de manhã, é um dos professores, né? Esse aqui é o pastor Geraldo, um dos nossos pastores. Ora por nós, pastor, e vamos orar pela Sueli, está sabendo? A Sueli foi internada, a Pitu, com os médicos estão com suspeita de embolia pulmonar. Então, vamos orar, uma garota muito, muito abençoada aqui do nosso meio, né? Ela está lá no Hospital São Camilo. Vamos orar por ela. Amém. Vamos nos colocar em pé.
Vamos orar pela Sueli. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos colocar, Senhor, a vida da Sueli diante de Ti. Tu és um Deus presente, um Deus de milagres, um Deus que opera, Senhor, em todos os lugares, em todo momento. E nós clamamos que o Senhor esteja com ela ali, naquele leito daquele hospital, Senhor. E Tu sejas o médico dos médicos sobre a vida dela, Senhor, curando-a, libertando de todo o mal, Senhor, que Tu venhas transformar, Senhor, toda essa circunstância, toda essa avaliação, todo esse diagnóstico, Senhor, reverta o quadro dela, Senhor, e que tenhamos, Senhor, boas notícias, Senhor, do livramento, da cura, vindo das Tuas mãos sobre a vida da Sueli, ó Pai. Opera, pois, na vida dela, sustenta a vida dela, fortaleça, dê saúde e saúde em abundância, Senhor. É o que nós oramos por ela, em nome de Jesus, ó Pai. Te agradecemos também, Senhor, por esse banquete, por essa oportunidade, Senhor, que tivemos aqui essa noite, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, trazendo, Senhor, homens compromissados com a verdade, homens, Senhor, que levantem a bandeira do amor e que tenham ética e postura, Senhor, para que possamos, Senhor, aprender e estarmos alinhados, Senhor, principalmente com os Teus preceitos, ó Pai, com a Tua palavra, Senhor, que tenhamos, Senhor, realmente amor pelas vidas, Senhor, e compromisso, Senhor, de andar retamente, Senhor, diante de Ti, ó Pai, que possamos, Senhor, levar a Tua palavra, Senhor, na nossa caminhada, na nossa postura, no nosso trabalho, na nossa família, aonde formos, Senhor, tenhamos esse compromisso, Senhor, de transparecer o amor de Cristo pelas vidas, Senhor. Seja isso algo, Senhor, que, Senhor, jorre de dentro de nós, Senhor, que se tenhamos, Senhor, a Tua palavra como fonte de água viva, fonte de esperança, fonte de alegria e paz, Senhor. Nós Te agradecemos por esse momento, ó Pai. Leva-nos em paz, leva-nos em segurança, guarda-nos de todo o mal, Senhor. Cuida daqueles, Senhor, que estão, Senhor, desabrigados, Senhor, passando por esse dia de frio, de chuva, ó Pai. Que Tu possa, Senhor, aquecê-los, ó Pai. Levante, Senhor, homens e mulheres, igrejas, Senhor, que possam alcançar essas vidas, Senhor, para que elas possam, Senhor, passar por esse momento, Senhor. Desperta as nossas autoridades, ó Pai, para que tenham, Senhor, realmente um trabalho, Senhor, eficaz e eficiente contra todas essas pessoas, ó Pai. Nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a maravilhosa graça redentora e salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Obrigado pela visita.